A Rádio Onda em Foco. Onda Poços. Estamos recebendo aqui na Onda Poços a Kiara Carvalho. Ela é produtora cultural aqui em Poços de Caldas e também o nosso querido amigo Ailton Santana. Se eu falar Ailton Santana, poucas pessoas, ou melhor, né, muitas pessoas conhecem. Mas se eu falar Mestre Bucha, é diferente. Tudo bem, Bucha? Seja bem-vindo, viu? É um prazer estar nessa casa novamente, né? Que bom, entre amigos, falando de coisas maravilhosas, né? Falando da nossa cultura, do nosso turismo, é muito bom. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado. E também estamos aqui no estúdio com a Kiara Carvalho. Tudo bem, Kiara? Obrigado também por aceitar o nosso convite para batermos um papo aí sobre esse projeto muito bacana que valoriza, né, a cultura dos ternos de Congos e Caiapós da nossa cidade. Eu estou muito feliz com o convite. Obrigada, Matheus, Onda Poços, toda a equipe aqui por nos receber e dar essa oportunidade para que a gente possa falar dessa proposta tão bonita que vai reverberar e com certeza vai marcar a história aqui da cultura tradicional da cidade. Com certeza. Ó, gente, já está disponível no YouTube o álbum Ritmos de São Benedito, registro musical inédito e emocionante dos ternos de Congos e grupos de Caiapós de Poços de Caldas. E ele, o Mestre Bucha, teve a ideia, né? Aí chamou a Kiara, chamou a turma toda e virou esse trabalho bacana demais, né, Bucha? Eu acho que a união de todos fez com que esse trabalho ficasse riquíssimo, né? E tenho certeza que é um trabalho que vai ser usado muito nas escolas, colégios, universidades, que fala da nossa cultura, uma forma de cantada e tocada, né? Então foi maravilhoso. Até agradeço a toda a equipe que fez parte desse sonho, que hoje é uma realidade. Eu já sonhava com gravar essas músicas do Terno de Congo de São Benedito, para que, ao passar dos anos, a gente vai esquecendo, não canta uma, não canta outra. Nós temos muitas músicas. E, ao conversar com a Kiara, ela me motivou bastante, falando que nós tínhamos condições de fazer, e teve uma claridade muito grande nisso, o compartilhamento. Compartilhamos com os ternos de Congos e depois com os grupos de Caiapós. Aí nós pensamos até, né, que os Caiapós não cantam, mas eles se comunicam através de gestos e através da batida dos tambores. Então ficou um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser bem pedagógico, vai ser de reflexão. São músicas de fé e é uma tradição de Poços de Caldas, é uma tradição centenária, que é os festejos em louvor a esse grande santo que é São Benedito, que faz tanto pela cidade e para a população. Ô Kiara, como é que foi reunir esse pessoal, né? Você como produtora cultural e também à frente desse projeto, né? Com o Pedro César, com o Renato também, né? Como é que foi depois dessa conversa com o Bucha, né? Dessa necessidade de preservar, como ele disse, né? Essa história. Como que foi o trabalho? Então, a ideia foi também a partir de uma continuidade de uma proposta que nós já havíamos feito, que é o documentário Festa de São Benedito, um século de resistência, que é a minha produtora, Carvalho Agência Cultural, junto com a Labuta, e o Bucha esteve com a gente também nesse documentário, e aí a partir daí em conversas, né, nós pensamos em utilizar os mecanismos de fomento à cultura para fazer esse registro, né, porque até então as pessoas não tinham nada com uma qualidade de estúdio, né, e que pudesse ser perpetuado, porque as pessoas às vezes também vê os ternos de Congo, mas não tem ali, não consegue entender, porque não tem uma microfonação, né, então tá na rua e tá cantando, e esses cânticos eles são passados de geração em geração,
para essas pessoas que já têm essa tradição, né, e levam esse legado dessa cultura que é tão importante para nossa cidade. Então, a ideia foi reunir, né, a partir disso, uma proposta que pudesse contemplar também, a partir ali da conversa com o Bucha, com o Pedro e o Renato, que dirigiu essa produção musical em si, né, conversando com os ternos de Congo, entendendo quais canções, quais pontos eram os mais cantados por aqueles ternos. Então, nós temos 6 ternos de Congo aqui, né, na cidade hoje, os 2 grupos de Kayapó. Então, foi feita essa curadoria coletiva, que a gente chama, né, para entender e fazer essa gravação. E então, entre os anos de 2023 e 2024, né, nós produzimos essa proposta e que hoje está disponível no YouTube e logo menos vai chegar também nas plataformas digitais. E eu acredito que outras coisas devem vir a partir disso, mas é um importante registro, né, para fins de documentação patrimonial desse legado que a gente tem. E nós fizemos isso com muito respeito, né? Ainda que eu não viva diretamente a Congada, né? Eu cresci numa cidade que tinha o São Benedito como padroeiro e a festa de São Benedito, essa devoção de toda a equipe, né? O Juliano, que é da Labuta também, tem essa devoção, né? Então foi pensado com muito cuidado, né? No sentido de que a gente pudesse fazer um trabalho reconhecendo a importância de se documentar isso para o futuro. Ô Boca, tem até um áudio aí do Renato, né? Ele que faz parte dessa produção, né? Ele não está em Poços de Caldas, ele é um músico aí muito requisitado, né? No país todo, toca pelo Brasil afora, mas ele deixou aí seu áudio, né? E a gente vai colocar aqui para que ele possa também falar um pouco como que foi participar desse projeto aí. Vamos ouvir. Bom, para mim falar desse projeto é motivo de muito orgulho, né? Motivo de muito orgulho, motivo de muita felicidade em ter feito parte, né, da produção desse CD, né, de ter feito parte nas escolhas das músicas, né, com os representantes das Congadas, de ter feito parte no musical, de ter dado ideia, de ter escutado ideias, de ter juntado tudo e ter saído esse resultado que particularmente eu gostei demais, gostei muito. E domingo vamos coroar, né? Vamos coroar essa conquista que não é minha, não é de ninguém em específico. A primeira é a São Benedito, né? A quem a gente recorre e pede. Depois aquele povo, né? Que já se foi, que acredito eu que eles estejam muito contentes também com o empenho, com o amor que a gente tem nisso, né? De não deixar a bandeira cair nunca. É um material que a gente consegue deixar para as nossas crianças ouvir, que a gente consegue discutir, de repente implementar até em escolas, palestras e assim por diante. Mas é um projeto muito bonito. E domingo a gente vai coroar, com as graças de Deus, a partir das 10, lá no IMS. Já convido todo mundo aí, meu povo. Pedro, Kiara, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por acreditar nisso, né? Acreditar que o mais importante que tem primeiro é acreditar, depois ter fé e o resto São Benedito ajudou e deu tudo certo. Obrigado, meu povo. Até domingo, hein? Tá aí então o Renato falando com a gente aqui na Onda. Reforçar, né, Kiara, sobre esse evento que vai acontecer no IMS, no local ali também, muito bacana, né? Isso, compondo a programação do Instituto Moreira Salles, o tradicional Música da Jabuticabeira recebe, então, representantes de todos os ternos de Congo nesse domingo. Então fica o convite, né, para quem quiser ir lá e participar com a gente, porque nós estamos nesse momento ainda dos festejos, né, aqui de maio. Então nós conseguimos essa parceria para poder também marcar esse lançamento, né? E então eu acho que vai ser uma oportunidade para que mais pessoas vejam de perto. Então vai estar esse repertório do álbum, né? E outras canções que
que eles cantam, que a comunidade canta, com participações de mestres, de bandeireiras, enfim, eu acho que vai ser um momento muito, muito bonito, assim, de todos os ternos vão estar ali, alguns representantes, para que a gente possa celebrar esse lançamento. Então, é isso, né? Foi pensado com esse respeito e esse cuidado como um legado para essa cultura centenária, como o Bucha disse, que a gente pudesse perpetuar de alguma forma, né? E honrando também a memória de todas aquelas pessoas que vieram e que levaram esse legado, né, para aqui adiante, porque é realmente uma cultura muito bonita, né? Essa devoção de fé. Sim. Então, eu acredito que a cidade foi um presente, assim, e eu fiquei muito feliz de poder contribuir de alguma forma para que esse registro pudesse acontecer. Legal. Ô, Bucha, explica pra gente, né, pro pessoal que tá ouvindo aí, sobre os ternos de Congo, né, e os caiapós também, o que significa, né, esse ritmo, né, toda a celebração ali religiosa que é feita também. A gente teve lá acompanhando a missa, né, festiva, onde a Dona Orlando, inclusive, foi homenageada. Queria que você comentasse um pouco sobre essa parte, né, para que os nossos ouvintes, aqueles que de repente vêm pelas ruas, né, os grupos todo ano, durante as festas de São Benedito, tocando lá e cantando. Explica o que é essa celebração, por favor. Olha, é uma celebração ímpar, né? Porque ela vem dos nossos ancestrais. Lembramos que os caiapós são uma etnia dos indígenas que foram os primeiros escravos no Brasil. Com a vinda dos negros africanos, trazendo com eles a sua cultura, trazendo seus ritmos através dos tambores, e essa irmandade entre no nosso caso aqui, a etnia caiapó e os congadeiros, ela se fortificou muito após a abolição da escravidão. A nossa, até antes da abolição, já se cantavam, batiam seus tambores, até nas senzalas, em vários lugares do Brasil, que além de ser, como eu disse, o caiapó ou o índio, um dos meios de comunicação deles são através de som e gestos, os indígenas também, né? Os congados também. E um modo festivo de homenagear esse santo negro, filho de escravos vindos da Etiópia para a Itália, onde nasceu o Frei Benedito. E na época era de ventre livre. Os pais continuavam escravos, mas os filhos tinham a liberdade. Agora, para você imaginar, né, Matheus, como é que uma criança ia sobreviver sozinha? Ou ela se tornava também lá como escravos, e São Benedito, acho que ele já foi iluminado desde criança, onde ele foi para o mosteiro, e lá no mosteiro ele trabalhava, né, juntamente com os freis lá. Ele se tornou um Frei Benedito e o seu serviço maior era na cozinha. Tanto é que tem uma tradição maravilhosa que muitas pessoas aqui em Poços ainda fazem, ou na região, Machado, todos esses lugares. O primeiro cafezinho da manhã você coloca numa xícara e deixa perto de uma imagem de São Benedito. O que significa isso? O São Benedito trabalhava na cozinha. Esse gesto do café é para que não falte nada na família, principalmente alimentos, né? Era um santo muito humilde, da ordem franciscana, né? E São Francisco de Assis.
era um outro santo também que obstinou de toda a riqueza que a família dele tinha e foi viver de sandália, com aquelas roupas, né? E São Benedito entrou na ordem dos franciscanos. Ele foi um santo bem diferenciado, porque ele é um dos poucos santos que realizava curas e milagres em vida. Inclusive no mosteiro, quando eles descobriam que São Benedito estava naquele mosteiro, muita gente ia para pedir a cura, pedir bênçãos e etc. E eles mudavam o São Benedito sempre de mosteiro por causa... tirava da rotina, né, que eles tinham. Um dos principais milagres na vista de quase todo mundo, além da cura, você vê que o São Benedito aparece com o menino no colo. Muitos falam que é o menino Jesus, que ali simbolizando o menino Jesus. Outros falam, inclusive escrito está, que foi uma criança que ele conseguiu curar, né? A gente não tem tantas informações assim. E o São Benedito, ele mesmo dentro do mosteiro, os pães que sobravam, ele punha no avental dele e levava lá fora para aqueles que tinham fome. Aí ele foi, uma passagem muito interessante, que um dos internos lá comunicou à chefia lá, ao comando lá desse mosteiro, que ele estava fazendo, levando pães lá fora. E ao sair com os pães, esse responsável pelo mosteiro, em voz alta: "Ei, Frei Benedito, aonde vais?" Mas o que tu levas aí? Ele falou: "São rosas." Então mostre. E foi a hora que ele deixou aí e os pães se transformaram em rosas. E tem músicas que nós cantamos até hoje que falam dessa passagem, né? Essa é uma das pequenas passagens, porque ele foi o único santo que teve procissão em vida. Legal. Olha a importância. E como ele chegou ao Brasil? Junto com a cultura negra. Os escravos trouxeram como referência o santo negro, que é São Benedito. E em Poços de Caldas ficou mais significativo porque o coronel Agostinho Junqueira, mesmo tendo seu pai, que era o major Joaquim Bernardes, tinham escravos, mas aqui não tinha sinal de tortura, de chicotadas, de açoite. E o coronel Agostinho era devoto de São Benedito, era devoto de um santo negro. Tanto é que ele permitiu erguer a primeira capela de São Benedito, que foi erguida aqui, onde hoje é a matriz de Nossa Senhora da Saúde, padroeira de Poços de Caldas no livro do tombo, mas o São Benedito é padroeiro popular. Então ali nesse cemitério foi desativado e foi construído a primeira capela de São Benedito, com a participação de várias famílias tradicionais na época, e ali foi realizada a primeira festa de São Benedito, com a participação do primeiro terno de Congo, chamado Terno de Congo de São Benedito, na qual a minha família pertence, né? Minha avó, as minhas tias. Infelizmente perdemos duas, né? Que é a tia Lourdes e a minha mãe, que é a dona Mercedes, bandeireira. Mas eu ainda tenho uma que vem, dança, carrega bandeira, ela está com 96 anos,
né? E que São Benedito possa continuar dando saúde para que ela possa continuar levando a bandeira para todos aqueles que vêm pedir alguma graça ao nosso glorioso São Benedito. Legal, bacana ouvir essa história, né? E essa história religiosa envolvendo aí esse projeto que a gente está falando também, uma história que precisa ser valorizada e respeitada, principalmente, né? Chiara, te agradecer, viu? Infelizmente, 7h04 pela nossa gravação da Voz do Brasil, né, Boca? A Voz do Brasil, ela é exibida, transmitida na Onda às 9h da noite, mas a gente precisa fazer a gravação dela e ela tá rolando, né? Por isso que não dá pra gente exibir, veicular aqui, colocar o trecho, né, desse projeto, mas a matéria, gente, tá sendo subida neste momento, tá? No nosso site, ondapocos.com.br, sendo postada, né, no nosso site. Lá tem o link do YouTube para você, de repente está ouvindo aí, ficou curioso para saber, para ouvir, vai estar dentro dessa matéria o link. Agradecer vocês, tá, pela disponibilidade, pela entrevista, parabenizar também pelo projeto e dizer que a Onda Pós está aí de portas abertas sempre, viu, Chiara? Obrigada, eu agradeço de coração a oportunidade da gente poder falar um pouquinho desse trabalho, em nome de todos os ternos, né, da Associação de Congos, e obrigada pela oportunidade. Legal. E que as pessoas possam acessar esse trabalho para conhecer. Inclusive tem uma participação da Dona Orlando que a gente conseguiu usar dentro do documentário. Também tem o documentário, só para fechar aqui rapidinho, tem um documentário no mesmo canal do YouTube, tem um documentário que foi produzido antes, então tem várias entrevistas com historiadores e faz sentido para conhecer um pouquinho também dessa tradição. Show de bola. Buxa, obrigado, viu? Olha, eu só tenho a agradecer a toda essa equipe que ficou envolvida nesse projeto, que eu tenho certeza que ele é importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso estado. Que a gente tem que conhecer as nossas raízes, né? E quem conhece, respeita. Então eu fico muito feliz dessa equipe maravilhosa e a oportunidade de estar aqui na Onda Postos, levando isso até a casa de vocês, aonde você estiver, no automóvel. E procura lá no YouTube para você poder conhecer um pouquinho mais da nossa história. Muito certeza. Obrigado, viu? Valeu, Buxa. Já está no nosso site, tá? No ondapocos.com.br tem lá a reportagem sobre essa entrevista e também o link dos ritmos de São Benedito para você conferir, tá certo? A Rádio Onda em Foco. Onda Poços.